Amém, irmão? Amém, igreja? Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 10. Olha que texto bonito, irmão. Esse texto é muito bonito, não é, irmão? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Desviaram da fé e a si traspassaram a si mesmo com muitas dores. Amém, irmão? Podeis assentar, irmão? Olhe para mim, irmão. A mesma Bíblia que fala de céu, fala de inferno, né? E a mesma Bíblia que fala de Jesus, fala de dinheiro. É a mesma. 1 Timóteo 6,10. O amor, ali fala o amor do dinheiro, na minha Bíblia, porque o amor do dinheiro, o que o dinheiro traz, a amizade que o dinheiro traz, né? O prazer, é a raiz de todos os males. Quando eu não sei lidar com o dinheiro, ele me destrói em vez de me ajudar. Em vez de edificar, ele destrói. A primeira questão a ser entendido é: até que ponto eu devo buscar dinheiro? Até que ponto eu devo correr atrás do dinheiro? Ou existe um limite para que eu deva parar ou não tem um limite? Você já parou para pensar nisso, irmão? Existe um limite para que eu devo tranquilizar? Quanto tempo da minha vida eu terei que dedicar para ganhar dinheiro? Qual tem mais valor? O financeiro ou o espiritual? Hã? Amém, irmão? Então, hoje eu quero falar sobre isso. A primeira questão que eu quero que você coloque no seu coração: nunca vire escravo do dinheiro. Não se torne um escravo da riqueza, como se ela governasse o seu dia, sua vida, seu pensar, sua família, sua amizade. Não deixe que a vontade muita gente não tem, mas mesmo assim deixa, a vontade de ter dinheiro escravizar a sua vida. Melhor do que ter dinheiro é viver, irmão. Viver é melhor do que ter dinheiro. E muitas pessoas deixam de viver para ter dinheiro. Abra a sua Bíblia, nós vamos só ler Bíblia, irmão. 6:24. Mateus 6:24. Mateus 6:24. Abra a sua Bíblia aí. Ninguém pode servir a dois, porque há de odiar um e amar o outro, ou dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus ou ao dinheiro. Eu tenho que descobrir a quem eu sirvo, qual o tempo dedicado ao meu Senhor,
Qual o maior tempo que eu dedico ao meu Senhor? Porque aquele que é o meu Senhor é que me domina. Que me domina. E quando eu dedico mais tempo para ganhar dinheiro, eu esqueço de ter tempo para Deus. E eu preciso estudar essa linha métrica entre o Deus que eu sirvo e o dinheiro que eu quero, para que eu possa ter tempo para servir aquele que é o meu Senhor, que é Deus, e não me tornar servo ou escravo do dinheiro, fazer tudo para servi-lo. Amém? Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios 9, 5. Nunca deixe o dinheiro ter mais valor do que pessoas. Portanto, tive por coisas necessárias exortar estes irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como? Olha, para que esteja pronto como bênção. Dinheiro que não é bênção, ó. Preparam, está falando de oferta, depois vocês vão ver isso aí. Está falando de oferta. Eu primeiro pedi a eles que preparassem de antemão a vossa bênção, a vossa oferta, já antes anunciada que iria contribuir, para que esteja pronta como bênção. Está vendo que o dinheiro pode não ser bênção? Ele pode estar na nossa vida, servir como oferta, mas não é bênção, porque sai da nossa mão com uma avareza, com ganância. Tem pessoas que até na hora de pagar dívida, você vai pegar o dinheiro na mão dele, ele quase não solta. Em vez de levantar a mão e falar: Deus, o Senhor me deu capacidade de pagar o que eu devo, graças a Deus. Porque dever, irmão, e não ter condição de pagar, para mim é a pior coisa que se tem para um homem. Porque uma palavra empenhada, sim, sim, não, não, ela tem que ser cumprida. E uma vez falada, a Bíblia diz: com dano seu, não muda. Então, quando Deus me dá a capacidade de pagar o que eu devo estender a mão e dizer: Deus, obrigado. Quando Deus me dá a capacidade de dar oferta, eu devo dar com prazer, com alegria, para que esteja pronto como bênção. Por que ele fala isso, irmão? Porque tem pessoas que dão oferta, mas dão oferta triste. É bom para dar oferta, mas dá com dó. Amém, irmão? Então não é bênção, é avareza. E avareza é pecado, irmão. Sabe o que eu considero avareza, irmão? É eu sentar na mesa para comer com dinheiro no bolso, comer arroz com feijão. Só para guardar dinheiro. Eu considero avareza. É eu ver alguém passar necessidade, eu com dinheiro no bolso, e eu deixar que a pessoa continue passando necessidade, sendo que eu tenho condição. É avareza. É avareza, irmão. Avareza é pecado. Efésios 5:3. Efésios 5:3. Mas a prostituição e toda impureza, ou nem ainda se nomeie entre vós como convém, mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia. Não deve nem ser dito. E você entende que ele está colocando no mesmo texto a palavra prostituição e impureza.
Porque tem pessoas que não prostituem, mas é avarento. Aí ele se sente santo, irmão. Ele é santo. Super santo. Excelente crente. Servo até onde pisa. Não prostitui. Chega, afasta das pessoas que prostituem. Ainda arregala o olho quando descobre que alguém caiu da fé com prostituição. Mas é avarento. O texto é o mesmo. O texto é o mesmo. Porque quando fala de dinheiro, nós temos a mania de trancar a porta. Amém, irmão? Sabe para que serve oferta e dízimo, irmão? Para nos manter voltados para aquele que cuida de nós. Quando eu oferto, quando eu dou dízimo, quando eu entrego o dízimo, quando eu entrego a oferta, eu estou dizendo que eu reconheço Deus como meu Senhor. Eu sei que o Senhor é meu Deus. Amém, irmão? Amém, irmão? Quando eu faço isso, eu estou dizendo para Deus que eu sei quem é Ele e sei que Ele cuida de mim. Mateus 6, 25, irmão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Quem é que cuida dos passarinhos? Quem cuida? Por que nós devemos ser tão ruins assim? Quando eu sou avarento, irmão, eu estou dizendo que Deus não tem capacidade de me manter. Quando eu sou uma pessoa que acha que o dinheiro meu é só meu, eu já vi muitos homens assim, irmão, que cresce, o filho nunca ganhou 10 reais da mão dele, porque não pode. Eu sei que tem senhores aqui acima de 40 anos que lembram disso, que o pai, para dar 5 reais para o filho tinha que passar 5 dias capinando na roça, senão não ganhava. Não era nem real, era réis. O Zé Nilton lembra do réis. Eu só lembro do cruzeiro. Do réis eu lembro pouquinha coisa. Amém, irmão? Abre a sua Bíblia, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e... Vamos, irmãos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais da hortelã e do endro do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não... Olha para mim, irmão. O povo de Israel era fiel até o rastro. O camarada dá dízimo de hortelã, de cominho, dá dízimo de coentro, cebolinha, contar as folhas de cebola e dar dízimo. Era fiel, não era? Era fiel. Só que não tinha misericórdia nem juízo. Não agia com misericórdia. O Brasil inverteu. Tem gente que é cheia de misericórdia, mas não dá dízimo. É bom para dar cesta para os outros, mas não dá dízimo, não paga oferta na igreja de jeito nenhum. Olha o que a Bíblia está dizendo: faz uma coisa sem omitir a outra, porque as duas coisas estão na mesma palavra. Olha para mim aqui, irmão. Tem pessoas que pegam o dinheiro do dízimo, compra cesta e dá para os outros e diz que está dando dízimo. Você está usando dinheiro que não é seu, que não te pertence, que não pertence à sua vida, e dando para os outros, usando, negociando com aquilo que não te pertence, e ainda passa de bom. O pessoal olha nele e fala: esse irmão é misericordioso, rapaz, gosta de ajudar os outros.
Amém, irmão? Quantas pessoas eu já vi falar isso? Quantas pessoas eu já vi pegar o dinheiro do dízimo? Ah, não, vou comprar o remédio para o fulano, assim eu estou dando o dízimo. A Bíblia está sendo bem clara, ela está separando as duas coisas. Ela está separando o juízo, a misericórdia e a fé, e separando o dízimo. Ele faz uma coisa, mas não omite a outra. Não adianta eu ser bom e não sou dizimista. E não adianta eu ser dizimista e não ajudo as pessoas. Então, se eu quero ser crente, fiel a Deus, eu faço as duas. Eu faço as duas coisas, irmão. E outra coisa, dízimo só é dízimo quando ele vai para a mão do sacerdote. Enquanto ele está na sua mão, ele não é dízimo. Ele pertence a Deus, está na sua mão. Ah, não, mas eu dei para outra pessoa, era o dízimo. Não. Se fosse assim, irmão, não precisava da palavra. Tem gente que, você está vendo que eu estou falando só no Novo Testamento. Diz que a palavra dízimo está só no Velho Testamento, é só para a lei. Isso aí quem falou foi Cristo. Estava ensinando o povo, não só porque o povo de Israel é fiel dizimista. Fiel. Só que são maus. Se tiver que mandar um para o inferno, eles vão mandar. E Jesus estava explicando para eles que uma coisa não anda desatrelada da outra, porque tudo está na mesma palavra. Eu já vi tantos pregadores na internet falar mal contra o dízimo, irmão, e tira ele e põe aonde? Eu queria saber onde põe ele, porque está na mesma Bíblia. Aí eu falo do céu, falo do inferno, falo de salvação, falo de que a pessoa tem que mudar de vida, mas na mesma Bíblia vai falar de dízimo. Não, mas dízimo eu não posso falar. Não, eu posso falar. E na nossa igreja, uma vez ou duas vezes por ano, eu falo sobre isso, porque é minha obrigação. Compete-me entender que a igreja, para ser abençoada, ela precisa deixar de ser avarenta. Irmão, o avarento só gosta de coisa velha, não se alimenta bem, não gasta dinheiro à toa, como diz o outro, mas também não tem nada, porque é avarento. Ele acha que juntar dinheiro debaixo do colchão é avalia. Avalia é viver, irmão. Viver. Olha para mim, irmão. Você sabia que tem pessoas na nossa igreja que congrega aqui, ceia aqui, vive aqui e paga dízimo em outra igreja? Congrega aqui, toma ceia aqui, recebe oração do pastor aqui, quando precisa de mim, liga para mim, mas paga dízimo em outra igreja. E quando vai dar oferta, dá também em outra igreja. E quando eu peço aqui, não dá. Pastor, a sua igreja é rica. Olha para mim, irmão. Ela pode até ser rica. Eu acho que tem muita gente rica aqui, em nome de Jesus. Se não tem, vai ter. Se ainda não tem, vai ter. Em nome de Jesus, vai ter não só um. Bom seria se todos fossem, mas se não for, pelo menos a maioria depois dos 80%, está bom demais. Então, que todos sejam ricos. Mas olha para mim, irmão. Para chegar ao estado que está aqui hoje, teve muito suor e lágrima. Então, se outros querem, trabalhe. Amém, irmão? Você sabia que tem gente que congrega aqui que divide o dízimo no meio porque tem parente que é pastor? Toma ceia na igreja, congrega aqui, ora aqui, carga aqui, vive aqui, mas paga, recebe o dinheiro, divide o dízimo no meio e paga em outra igreja. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Algumas pessoas me contam essas coisas, sabe? Não é a Espírito Santo que me revela, não. Algumas pessoas me contam essas coisas. Meu pai tem um salário razoável, minha mãe é aposentada, meu irmão é empresário, tem o seu salário e acima de 30 mil, e nunca pagou dízimo na igreja que eu dirijo. Meu pai nunca pagou dízimo na minha igreja, nunca deu oferta, nunca pedi também. Por quê, irmão?
Porque eles congregam com um pastor. E eles devem pagar lá. Meu pai uma vez ficou zangado com o pastor lá. Não, vou pagar o dízimo para você. Eu falei, para mim não. Vai descontar sua zanga em outro lugar. Não quer não. Não, não. O que é do João é do João. O que é do Pedro é do Pedro. O que é meu é meu. Amém, irmão? Eu não posso dizer que isso aqui é da Bíblia e isso aqui não tem. Não, isso aqui interfere na salvação, isso aqui não interfere. Olha para mim, irmão. Ah, não, pastor, mas o dízimo não interfere na salvação. Falar língua estranha também não. Profetizar também não interfere não, irmão. Ter revelação de Deus também não interfere na salvação. E nem diz que é crente. É por isso que o dízimo também não fala se você deve ser crente ou não, simplesmente seja fiel. Mas para eu me apresentar na frente dos outros como fiel, eu tenho que procurar ser no mínimo, quase em tudo. Porque no final desse texto, no final do capítulo 6 da Bíblia, do livro de Mateus, diz assim, ó, seja perfeito que o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então não a metade, tem que ser completo. E a Bíblia está dizendo, não faça uma coisa sem omitir a outra, faça as duas coisas. Vamos à frente, irmão? Amém? Hebreus capítulo 6. Não, vamos Gálatas. Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Joga esse trem fora. Tá ligando aí. Joga no mato. Sabeis, pois, que o que, irmão? Sabeis, pois, os que são da fé são filhos de? Quem aqui é filho de Abraão? Abraão é da lei ou da graça? Não, Abraão é da graça, irmão. Abraão é o pai da fé. Abraão não viveu o tempo da lei. A lei é Moisés. Abraão é bem antes de Moisés. Então, Abraão é por isso que olha o que Paulo está dizendo. Aqueles, pois, que são da fé, são filhos de Abraão. Porque Abraão foi escolhido pela graça de Deus e foi justificado pela fé. Nós fomos escolhidos pela graça e justificados pela fé. Então somos descendentes de Abraão. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tem princípio de dias nem fim da vida, mas sendo feito semelhante ao filho de, permanece sacerdote para sempre. Ele estava falando de Melquisedeque. Olha para mim, irmão. Fez semelhante ao filho de, então ele era semelhante a quem? Ele era semelhante a Cristo. Presta bem atenção, Melquisedeque prefigura Cristo. Por isso que ele é sacerdote de Salém, sacerdote de paz, de justiça, sem princípios de dias e sem fim. Não é que ele não nasceu, não tinha pai nem mãe, não, irmãos. É porque ninguém conhecia a sua genealogia, mas uma coisa sabia, ele era sacerdote, mas não sabe quem levou ele a sacerdote, nem colocou ele, e nem se ele tinha descendência de família sacerdócia, mas ele era sacerdote. Por isso, ele prefigura Cristo. Versículo 4. Considerai, pois, vamos? Quão grande era este, quem? Melquisedeque. A quem o patriarca Abraão deu? Agora presta atenção, irmão. Se Melquisedeque prefigura Cristo e Abraão pagou o dízimo para ele, Abraão pagou o dízimo para quem? Ele pagou o dízimo para quem? Para Cristo. Versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdote, sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Quem recebia dízimo? Os levitas. Segundo a ordem. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão.
abençoou o que tinha as promessas. Melquisedeque, que representava Cristo. Se Abraão, que é o pai da nação judaica, pagou o dízimo, por consequência, na genealogia, Levi pagou dízimo, porque estava em Abraão. Então, Levi, a tribo de sacerdote, paga dízimo em Abraão para Cristo. É isso que ele está explicando, irmão. O dever de se pagar. Quer ver, ó? Versículo 7. Ora, sem contradição alguma, o menor abençoado pelo maior. 8. E aqui certamente toma dízimo homens que... Olha para mim, irmão. Aqui certamente tomam dízimo homens que... Olha para mim, irmão. Quem toma dízimo? Homens que... Então é homem natural, meu amigo. Esse negócio que eu não dou dízimo, não dou dinheiro a homens, eu não vou dar meu dízimo porque o pastor vai pegar o dízimo. Quem é que vai pegar? Aqui quem toma dízimo é homens que morrem. Porém ali, na eternidade, quem testifica é o que vive. Recebe aqui é homem, mas quem testifica é Deus. 9. Para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, leia para mim, irmãos. Agora eu vou perguntar uma coisa para você, olhe para mim. A carta de Hebreus foi escrita bem depois da morte de Jesus. Depois de 60. Depois de 60, depois de Cristo. Já tinha mais de 60 anos que a igreja estava... Ele estava ensinando para quem isso aí, irmão? Para quem que os hebreus estavam ensinando isso aí, irmãos? A carta. Para a igreja. Como que a pessoa fala que a igreja primitiva não pagava dízimo, irmão? Se tem uma carta ensinando como era feito, como era pagar dízimo. E vem pessoas que falam que não entende nada, fala coisas que não deve. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, quem recebe dízimo, pagou dízimo. Amém, irmão? Estava ensinando uma questão, que o dízimo pago a quem representa Cristo, é pago a Cristo. Eu pago a homens que morrem, a homens falhos. Mas quem me garante que eu estou certo é Deus. E quem me abençoa é Deus. Entendendo que a igreja primitiva pagava dízimo, por mais que as pessoas acham que não, mas vamos dar uma olhada na igreja primitiva. Atos 2,45. Lê comigo aqui, ó. Vendiam, vamos? Você faz isso, irmão? Não, porque agora não há necessidade. Mas você teria coragem de fazer isso? Vender o que você tem e repartir com os outros? Essa era a igreja primitiva. Precisava de ensinar essa igreja a dizimar, irmão? Precisava, irmão? Não, não precisava. Vocês querem ver como não precisava? Atos 4, 36 e 37. Então José, cognominato pelos apóstolos Barnabé, que é traduzido filho da consolação, levita, natural de Chipre, 37. Possuindo herdade, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos... Não, eu não posso colocar dinheiro na mão de homens. Eu vou jogar ele para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair no chão é meu. É porque tem muita gente que faz essa jogada, né? Não, Deus não precisa de dinheiro não, joga para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair no chão é meu. Mas como Deus não pega, cai tudo no chão. Vendia as propriedades, depositava aos pés dos... E os apóstolos decidiam como era feito todas as coisas financeiras. Segundo aos Coríntios capítulo 5, capítulo 9, versos de 5 a 8, vamos lá? Segundo aos Coríntios, vamos ler, irmão? Portanto, tive por
coisa necessária, exortar esses irmãos para que primeiro fosse ter convosco, preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não com avareza. 6, digo isso, que o que semeia pouco, pouco, o que semeia em abundância, cada um contribui segundo o que propôs no seu, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dar com. Olha para mim, irmão. Quem muito semeia, muito ganha, porque planta. Quem pouco semeia, pouco ganha, porque pouco planta. Mas ambos recebem o mesmo de Deus. Porque quando fala de semente, fala do milagre. Que você joga uma semente na terra e ela na terra produz. Você planta 1 litro de arroz e colhe 5 sacos. Quem faz essa multiplicação? Deus. É isso que Paulo está explicando. A forma de multiplicar aquilo que eu tenho. Eu tenho que confiar que quem faz o milagre é. Isso me faz com alegria. Versículo 8. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Deus é poderoso para cuidar de mim o tempo todo. Então, por que eu acho que Deus não vai cuidar, irmão? Tem pessoa que liga para mim e fala, pastor, eu posso pagar o dízimo, assim, eu não sei como eu ganho lá, eu faço um total lá e pago o dízimo. Eu falei, eu não sei de nada, irmão, não vou entrar nessa. Dízimo é 10%. Se você faz um total errado lá, Deus vai falar que eu te ensinei. E eu não te ensinei isso. Ah, não, mas eu não sei quanto eu ganho. Então é falta de administração sua, não minha. Não, mas se eu fizesse um montante lá assim e pagar, isso é um problema seu. Pastor, mas o que eu faço? Eu tenho uma empresa, alguém me ligou essa semana. Eu tenho uma empresa e eu tiro um tanto lá e dou de dízimo, mas no final do ano sobra tanto lá e eu compro uma coisa, compro algo de valor. Eu tenho que dar o dízimo disso também? Eu falei, uai, irmão, é renda. Se você pagou dízimo referente a um salário, que quem toma conta, quem é dono de empresa, faz seu próprio salário. Então, faz um salário. O dinheiro da empresa tudo não é seu, não. É o caixa. Não vai chegar lá e achar que é tudo. Por isso tem gente que fale. Trabalha com empresa, aí paga as contas, sobrou o resto, vá, pô. Aí você vai falir. Você faz um salário. Aí paga o dinheiro do salário. Paga o dízimo. Paguei o dízimo no salário. Pronto. Final do mês, final do ano, sobrou a minha empresa deu um lucro de R$100. É lucro? Então tem que dar dízimo. É lucro. Quem abençoa esse lucro? Deus. Ah, não, mas eu não estou dando o dízimo dele. Aí o problema é seu, não é de Deus. Mas se eu quero ser honesto, ah, não, mas eu não posso fazer um total. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. Quando a Bíblia impõe um total, irmão, não é que ela está querendo o total, ela está impondo o total para que a pessoa, porque nós sabemos como é que é ser humano, não é? 2 para você, 2 para mim, 2 para você, 10 para mim, 1 para você, 100 para mim. Então Deus sabe disso. O que Deus fez? Botou um total. Porque fazendo isso, é igual a oferta alçada. A oferta alçada é um valor que você escolhe. Quem aqui dá uma oferta alçada todo mês, irmão? Todo mês você vai lá e dá uma oferta alçada, falando, eu dou uma oferta alçada. Todo mês eu dou uma oferta alçada. Por quê? Porque representa a minha fé. Que eu levanto para o céu e falo, Senhor, é tanto esse mês. Eu conheci um irmão que, ele até congrega na sede, o filho dele nasceu, ele foi lá e deu R$400 de oferta. Eu perguntei para quê? Ele falou assim, porque meu filho nasceu e Deus abençoou o parto e eu estou agradecendo a Deus. Deu uma oferta. Eu achei isso interessante, irmão. Falei, rapaz, é verdade, Deus lhe deu uma bênção mesmo, nasceu uma criança. Entendeu agora, irmão? Vamos à frente. 1 Coríntios capítulo 9, primeiro 9. Versículo 5, só lendo, irmão. Não temos nós, lê comigo, irmão.
Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de? Sabe o que estava acontecendo, irmão? A igreja de Corinto estava ajudando os outros apóstolos, mas não queria ajudar Paulo e Barnabé. Eles não mereciam. Quem abriu a igreja foi Paulo. Quem estava dando assistência era Paulo. Mas eles não queriam, achavam que não devia ajudar. Aí Paulo fala, será se só eu e Barnabé não tem direito de deixar de trabalhar? Deixar de trabalhar para cuidar da igreja. Versículo 7. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come o leite do gado? Digo isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, Deus cuidado dos bois? Se Deus tem cuidado, está criando lei para boi, imagine para cuidar de seres humanos, irmão. O que Paulo estava dizendo? Agora vocês vão dizer que eu e Barnabé temos que trabalhar para vocês e não ganhar nada. Nós fazemos tudo e vamos continuar nada. É isso que ele está dizendo, irmão. Ele estava reclamando da situação que estava passando. Ele está dizendo, olha, não tem condição de alguém tomar conta de um gado e não beber o leite. Ou plantar uma vinha e não colher. Como que você vai colocar um boi para debulhar o grão e vai trancar a boca dele para ele não comer? Você bota ele para trabalhar e deixa ele passar fome. Versículo 10. Ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser. O que eu acho mais incrível na igreja, irmão, não são todos, mas uma boa parte da igreja, não são todos, boa parte assim, boa parte, não grande parte, eles acham que, isso é geral no mundo, pastores devem andar maltrapilho, nunca comprar carro, nunca possuir casa. Todo mundo que trabalha quer crescer, quer mudar de status, quer ganhar mais. O pastor não pode. Essa é a regra. Essa é a regra, irmão. Todo mundo. Teve um pastor regional que chegou em mim e falou assim, ei rapaz, a igreja do pastor Celino está dando muito dinheiro, olha o carro que ele comprou. Quer dizer, se eu tivesse comprado uma carroça, ele não tinha falado nada, mas se eu comprei um carro, então não pode. Ele já lembrou logo das ovelhas, né? Falou, nossa, o gado dele está aumentando, olha aqui, ó, ele está ganhando dinheiro. O que Paulo está dizendo aí, irmãos, é o seguinte, olha, quer dizer que eu vou trabalhar, todos vocês vão crescer e eu não. Quer dizer, eu vou ter que passar fome, mas vou continuar trabalhando? Como você vê isso, irmão? Você acha, como muitos acham, que a igreja, o povo tem que crescer e o pastor tem que ir apagando? Essa é a regra para muitos. Como você vê isso? Versículo 11. Se nos semeamos as coisas, será muito que de vós colhemos as. Amém, irmão? Será que é difícil isso? Versículo 13, meu filho, para nós ir caminhando para o final. Não sabeis vós que o que administra o que é sagrado come do quê? Vamos? O que administra o que é sagrado come. E o que de contínuo estão junto do altar participa do.